De volta ao nosso conceito de energia potencial. Lembre-se, nós temos até agora na nossa carteira de energias a energia cinética, que vale meio de mv quadrado, para o sistema de massa pontual. Nós temos a energia potencial gravitacional, que vale mg vezes a posição vertical. E nós temos a energia elástica, que vale meio de kx quadrado, para uma mola que se distende por uma quantidade x e que tenha um valor k de constante de mola. Nós aprendemos essas energias, tá certo? E hoje eu vou mostrar uma coisa diferente para vocês. Vamos pegar uma dessas energias, qualquer uma que você queira, pegar potencial gravitacional, que está no nosso dia a dia e tudo isso, e vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos imaginar a seguinte situação, vamos imaginar uma situação física, onde eu tenho uma posição 1, né? Eu tenho aqui um campo, uma região do espaço que tem um campo gravitacional, e eu vou deslocar o campo gravitacional vai de alguma maneira levar ao meu objeto, a minha massa de valor m, de um ponto 1 a um ponto 2, tá certo? E, obviamente, esse ponto é caracterizado por uma altura y1 e esse é caracterizado por uma altura y2, tá certo? E nós vamos nos deslocar de 1 a 2, tá certo? Sob a ação do campo gravitacional, tá certo? Claro que vai ser contra o campo gravitacional, alguém vai ter que compensar isso, mas isso não importa. Então eu posso ir de várias formas de 1 a 2. Eu posso percorrer caminhos diferentes. Caminho C1, caminho C2 e outros. Eu posso percorrer infinitos caminhos para ir de 1 a 2 aqui. Tá certo? E eu vou ter que... A força gravitacional vai fazer um trabalho nesse deslocamento. Tá bom? E o trabalho realizado, obviamente, é uma integral de caminho, não é? Como nós aprendemos. O trabalho para ir do ponto 1 ao ponto 2 nessa situação de campo gravitacional. Então nós estamos olhando só campo gravitacional agora. Tá ok? E nós só queremos calcular o trabalho realizado para ir do ponto 1 ao ponto 2. Então esse é igual, como nós já sabemos, a integral, não é? Então aqui no caso a integral de 1 a 2 da força gravitacional escalar com o caminho. Porque qualquer uma dessas trajetórias, ela é feita por elementos de caminho, dl, que vão se juntando, formando o caminho. Então você monta os dlzinhos, vai juntando tudo, até sair da posição 1 e chegar na posição 2. Muito bem. Quem que é o dl, né? Bom, para qualquer elemento de caminho, o dl, obviamente, aqui nós estamos no plano XY, tá certo? Nós estamos aqui no plano XY, ele é composto de um dx na direção x e um dy na direção y, tá certo? Esse é o nosso dl. Ele sempre vai funcionar dessa forma. E quem que é a força gravitacional? Bom, a força gravitacional é igual a menos mg na direção y. É isso que é a força gravitacional. Então ela é integral de 1 a 2 no caminho 1, de menos mg, y escalar tudo isso. Mas y aqui, né? Chapéu, que é o versor. Escalar isso aqui dá zero quando ele é escalar com x, porque ele é ortogonal a x. Então isso vai dar exatamente dy. Tá certo? Isso vai dar exatamente dy. Portanto, essa integral, ela vai ser igual a mg y1 menos y2, por causa do sinal negativo, tá certo? y1 menos y2. Esse é o trabalho realizado pelo caminho 1. Você notou uma coisa importante aí, né? A trajetória aqui não era importante. Tanto faz eu pegar o caminho 1 ou o caminho 2, eu vou ter o mesmo trabalho. O trabalho para ir de 1 a 2 nesse campo independe do caminho.
E essa independência do caminho é característica de alguns campos de força, que são chamadas forças conservativas. O que é uma força conservativa? É uma força onde o trabalho independe do caminho. Se o trabalho independe do caminho, independe de como você vai. Ela só depende do ponto inicial e o ponto final. E nesses casos, nós temos uma coisa importante, que eu já tinha mais ou menos indiretamente feito, que a soma da energia cinética mais a potencial de cada ponto vai ser uma constante. Tá certo? Então, essas forças chamadas forças conservativas são, na verdade, as forças que me permitem escrever as duas forças que nós escolhemos, que é a elástica e a gravitacional, são forças desta natureza. E, portanto, me permitiu escrever um potencial. Eu não posso escrever um potencial dessa forma, associado a cada ponto, para qualquer tipo de força. O atrito, por exemplo, não consigo. Mas, para essas forças cujo trabalho independe do caminho, eu posso associar, porque só depende de cada ponto, não importa como eu cheguei naquele ponto. Tá certo? O trabalho, tá certo, vai ser dependente do ponto inicial e o ponto final. E, portanto, se você olhar aqui, na verdade o trabalho realizado é a diferença dessa quantidade chamada energia potencial entre os dois pontos. Essas forças são chamadas as forças conservativas e o mesmo acontece com a força elástica. São forças que, quando eu realizo um trabalho dessas forças entre dois pontos, não importa como eu vou de um ponto ao outro, de que maneira, variando de como eu vou, não importa. O que importa é que o trabalho total realizado por essa força independe do caminho, só depende da posição inicial e final. Muito bem, essa é a situação que nós temos para a força gravitacional. E agora, então, nós vamos começar uma série de exemplos, utilizando tanto a energia potencial gravitacional quanto a energia potencial elástica. Tá certo? O que acontece é que, para essas forças conservativas, onde eu defino o potencial, a energia potencial para essas forças, acontece que eu posso também definir o conceito de energia total. E ocorre que a energia cinética para esses sistemas, mais a energia potencial gravitacional, mais a energia elástica, então eu estou somando todas as energias capazes de estar contida no meu sistema, tá certo? É a energia total, isso aqui é energia total. Então, dado um sistema mecânico que pode ter energia cinética, potencial gravitacional e potencial elástica, bom, pode ser que não tenha elemento elástico, então o K é zero, isso aqui desaparece. Pode ser que tenha uma mola, mas não tenha gravidade, então isso aqui desaparece, assim por diante. Mas essa é a energia total. E o que é importante é que a energia total se conserva se só são essas forças que agem no sistema. Então, na presença de apenas forças conservativas, de apenas as forças conservativas, que são aquelas que dão origem à energia total, a energia total se conserva. E nós adoramos grandezas que se conservam em física. Por quê? Porque as grandezas que se conservam permitem linkar, permitem conectar propriedades, conectar velocidade com posição. Tá certo? Que é sempre o que nós estamos resolvendo é relacionar a posição com velocidade, com aceleração e assim por diante. Isso aqui é uma coisa extremamente importante e que é o princípio de conservação de energia para esses sistemas que estão sujeitos apenas a tais forças, que é um grande número de sistemas. E quando tem forças diferentes que não podem ser escritas, o seu trabalho não pode ser caracterizado na forma de energia potencial. Você não pode escrever isso, porque a energia vai variar de você ir a um ponto ao outro, porque essas forças não são conservativas. Elas serão as forças dissipativas e depois nós vamos aprender a lidar com essas forças. No momento vamos pegar esse teorema, que é o teorema da energia total,
que essa quantidade, essa mais essa, se conserva no sistema físico, tá certo? Tanto é verdade isso que eu posso pegar. Imagine que eu vou pegar agora um sistema, tá certo? Isso aqui se conserva, portanto não varia, né? Então, se você imaginar um sistema qualquer que tenha energia total constante, a derivada da energia total com relação ao tempo é zero, porque ela não varia no tempo. Tá certo? E, se isso é verdade, o que acontece é que a derivada, e se eu pegar aqui que eu tenho meio de mv quadrado mais mgy mais meio de k quadrado, e isso é uma constante, a derivada de tudo isso com relação ao tempo é zero, não é? E se a derivada de tudo isso em relação ao tempo é zero, a consequência disso, vou fazendo as derivadas agora. Derivada de mv quadrado com relação ao tempo é eu derivar em relação a v, depois v em relação ao tempo. Bom, realizando a derivada dessa quantidade, isso aqui é a soma das derivadas, né? Então ela vai ser a derivada com relação a v e depois a derivada de v em relação ao tempo. Então isso dá meio de 2, que cai daqui, mv dv dt, não é? Essa é a derivada disso com relação ao tempo. Eu uso a regra da cadeia, derivo em relação a v, depois v em relação a t. Mas, mesma coisa aqui, eu derivo em relação a y e depois y em relação a t. E mesma coisa aqui, né? Então é meio de 2 vezes kx dx dt. Tá certo? Muito bem. Só que eu vou imaginar uma situação aqui que a dv dt é a aceleração total, tá certo? E dx dt, isso aqui é a velocidade que eu tenho aqui, e isso aqui também é velocidade. Eu vou imaginar uma situação onde eu tenho dv, dy dt é igual a v e dx dt também é igual a v. Na verdade, eu deveria ter começado colocado aqui y, né? Ao invés de x. Então você tem um movimento unidimensional. Isso seria y aqui, isso seria y aqui, e aí não teria problema em nós dizermos isso. Tá ok? Isso não faz a diferença verdadeira de tudo, só para simplificar a análise que eu estou fazendo para vocês. Tá certo? Porque se isso aqui é v, isso aqui é v, tudo isso cancela. Então, o 2 cancela, o 2 cancela. Então eu tenho uma situação que a conservação da energia me leva a mdv dt, e nós conhecemos isso como sendo força, não é isso? Isso aqui é igual a zero. Então vou passar para o lado de lá. É igual a menos mg menos ky. Tá certo? Que eu recupero as forças atuantes sobre o sistema. Obviamente, se você está interessado apenas na força gravitacional, esquece a elástica. Se está interessado na elástica, não a gravitacional, esquece. Mas o que é importante é que, lidando com o problema com a conservação de energia, eu recupero a equação de força. Eu sou capaz de ver de volta quem é a força que atua no meu sistema. Portanto, eu vou ter uma opção na solução dos problemas. Ou eu parto da força para resolver o problema, para saber como é a velocidade em cada ponto, aceleração e assim por diante, ou eu posso partir de conservação de energia, que eu vou chegar lá também. Tá ok? Então, esse aqui é um sistema que, se você tivesse que imaginar fisicamente, que sistema é esse, professor? Isso aqui é um sistema que é uma mola, uma massa, o campo gravitacional. Eu tenho o campo gravitacional, eu tenho a mola com constante K, está na vertical tudo, né? Eu tinha colocado X, mudei aqui para Y, e você vê que, na verdade, eu botei tudo
em uma dimensão agora, mas o problema pode ser como você quiser. Eu poderia ter um corpo caindo e uma mola na direção X. Não tem problema. A relação, ela é geral. Tudo bem? Muito bem. Então, esse é o conceito de energia potencial e é o conceito de conservação de energia que nós aprendemos. E agora vamos pegar alguns exemplos, né? Nessa aula, eu vou pegar um exemplo, que é o caso do pêndulo. Pêndulo. Aquele objeto preso. Nós temos aqui um objeto que vai ser preso por um ponto. Então, aqui em cima, na presença do campo gravitacional, eu vou pegar esse objeto, vou colocar a uma posição θ0. Esse objeto vai começar a se deslocar. Aqui eu vou colocar como referência a posição vertical. Esse sistema físico, ele vai se deslocar. Isso aqui é L, é o tamanho da haste do pêndulo. M é a massa do pêndulo. E ele vai fazer uma trajetória, que a gente sabe que é uma trajetória circular, de raio L, passando pelo ponto mais baixo, voltando aqui em cima, chegando a um ponto mais alto e retornando. Ele vai oscilar aqui. A pergunta é, qual é a velocidade quando ele estiver a uma posição θ qualquer? Então nós queremos determinar quem que é V de θ. Você pode resolver colocando as equações. Obviamente aqui não tem elementos elásticos, só tem o campo gravitacional aqui atuando sobre o sistema. E eu quero saber quem é a velocidade θ. Então, você poderia querer começar colocando as forças. Aqui eu vou lembrar você que se eu colocar a tensão aqui, ó, a tensão, ela é sempre perpendicular à trajetória, portanto o trabalho dela é zero, tá certo? Ela não realiza trabalho. A única coisa que realiza trabalho aqui é a força gravitacional. Tá certo? E a força gravitacional, ela é interessante. Por quê? Porque em cada ponto ela vai ser constante. Vamos imaginar que aqui o corpo tem velocidade zero. Ele foi solto da posição θ0. E nós aprendemos, tá certo, que nesse caso só tem energia potencial gravitacional, que é a energia cinética, mais a energia potencial gravitacional é uma constante. Portanto, ela em cada ponto somada tem que ser uma constante. Inicialmente, quando tudo começou, no ponto inicial, não tinha velocidade. Velocidade cinética era zero. Só tínhamos velocidade, só tínhamos posição. Então, com relação à posição mínima aqui, essa partícula no campo gravitacional tem nesse ponto uma energia potencial gravitacional que vale mg vezes essa distância. Essa distância é exatamente L menos L cosseno θ0. Então eu tenho, no ponto inicial, utilizando essa relação, eu tenho que a energia potencial do ponto zero tem que ser igual à energia cinética do ponto θ mais a energia potencial do ponto θ. Essa é a conservação da energia, porque aqui não tem energia cinética, então K0 é zero. Essa energia gravitacional no ponto zero, como eu falei, é mg. Nós aprendemos a calcular a energia potencial gravitacional vezes essa altura. Com relação, tudo tem que ter com relação a alguém. Em geral, nós escolhemos o referencial como o ponto de mínima energia. Isso é normal e eu vou explicar depois, quando eu falar de como desenha esses potenciais. Então, isso é igual a mg L menos L cosseno de θ0. Porque eu pego essa distância toda, subtraio essa. Então eu tenho essa, que nesse ponto é a energia potencial gravitacional. E isso tem que ser igual a meio de m vezes v de θ ao quadrado, mais a energia que você tem em cada ponto θ, que na verdade é como repetir isso, que é mg, só que agora é L menos L cosseno de θ em cada ponto. Então você vê, eu tenho uma equação que relaciona o v de θ com a posição θ.
tá certo? E podemos tirar o m de todo mundo, graças a Deus. Aqui nós vamos ter LG vezes L vezes 1 menos cosseno de θ0, que é a condição inicial. Isso é igual a meio de Vθ quadrado, que eu quero determinar, mais GL 1 menos cosseno de θ. Vou passar esse termo para cá, o outro para lá, tá certo? Então isso vai dizer que V de θ ao quadrado é igual a 2 vezes GL, que eu vou pôr em evidência. Como eu estou passando esse termo para cá, o cosseno inverte, então fica GL vezes cosseno de θ menos 1, que vai somar com esse. O 1 vai desaparecer, portanto fica cosseno de θ menos cosseno de θ0. Essa é a velocidade no ponto θ qualquer, claro. Peguei o quadrado dela, só para garantir. Peguei o quadrado dela. Tá bem? E eu não precisei resolver o sistema de força. Eu simplesmente fui lá e usei o conservação de energia. Porque aqui, todo e cada ponto é caracterizado pela existência de uma velocidade e uma posição vertical que leva a uma energia potencial gravitacional. E com isso eu sou capaz de determinar qual é a velocidade em cada ponto. Bom, muitas vezes eu estou interessado em saber a tensão no fio. E agora, professor, o que eu faço? Não, você volta e usa o conceito. Eu tenho a velocidade em cada ponto, eu sou capaz de reformular qual é a tensão em cada ponto. Tá certo? Lembre-se que essa velocidade, ela existe devido a uma força centrípeta, né, que atua no corpo. E ela, em cada ponto, se eu pegar em cada ponto da trajetória, eu tenho uma tensão no fio, eu tenho uma componente aqui na direção, para uma posição θ qualquer, e tenho aqui uma componente do peso nessa direção, tá certo? Que é, na verdade, se eu olhar ao longo da trajetória, do raio, na direção radial, essa aqui é exatamente o mg cosseno de θ, tá certo? E eu sei que T menos mg cosseno de θ tem que ser a força total atuando no sistema, fazendo com que em cada ponto ele tenha a trajetória circular e com velocidade Vθ. Porque essa velocidade Vθ, obviamente, é a velocidade tangencial. Ele não tem outro, ele está determinado a manter o raio, que é um vínculo do sistema. Não permito a ele outro tipo de trajetória. Então isso aqui, nós sabemos, tem que ser m Vθ ao quadrado sobre L. Portanto, a tensão no fio num ponto θ qualquer nada mais é do que essa grandeza aqui, m vezes v quadrado θ dividido por L, o L vai cancelar, portanto fica 2mg cosseno de θ menos cosseno de θ0 mais mg cosseno de θ. E aí você pode combinar isso para ter o seu 3 aqui e o 2 ali, né? Essa é a tensão em cada ponto θ. Quando você chegar no ponto mínimo, obviamente, você vai ter a tensão máxima. Se você chegar no ponto de θ igual a 0, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1, você vai atingir a tensão máxima, né? Porque o θ0 é uma constante, tá certo? E você pode, inclusive, determinar qual é a tensão no ponto mais baixo, que é o ponto de maior velocidade, que você já notou na fórmula que eu apaguei do V de θ, que esse é o ponto de maior velocidade. Tá certo? Muito bem. Então, eu posso mostrar aqui no ponto de θ igual a 0, que é o ponto de maior tensão, isso aqui vai valer 0, isso aqui vale 3mg, menos 2mg cosseno de θ0. Para um ponto θ qualquer,
essa grandeza vai estar multiplicada por um número que é menor que 1, portanto a tensão será menor do que esse valor máximo. A máximo da tensão está no ponto. E eu vou deixar como lição de casa você mostrar que se saiu do ponto θ0, vai subir. Eu vou perguntar em que ponto ele vai atingir novamente a velocidade zero. E você vai ver que o movimento é totalmente simétrico, baseado no v de θ que você acabou de determinar comigo aqui nesse exemplo. Bom, então nós vimos esse exemplo, que é um exemplo interessante. Ah, eu quero saber quanto tempo demora essa trajetória. Não tem problema, você pega de novo o v de θ. Você pode pegar o v de θ, né? A gente pode determinar aqui a tensão, como a gente queria, mas nós podemos lembrar que v em cada ponto é L de θ dt, porque na verdade quem está variando é o θ. Essa é a grandeza que varia, que é a tal da velocidade angular, não é verdade? E nós aprendemos que isso aqui, nós já calculamos esse v de θ, isso é igual a raiz quadrada de 2gl, cosseno de θ menos cosseno de θ0, certo? Se não me falha a memória. Raiz quadrada. E daí eu posso brincar com essa expressão agora e escrever da seguinte forma: dθ sobre tudo isso que tem θ, né, sobre L vezes dividido por raiz quadrada de 2gl cosseno de θ menos cosseno de θ0 é igual a dt. E a integral da posição θ0 até a posição 0 dessa grandeza, L vezes dθ, só que é uma integral toda em θ, né? A integral é difícil de fazer? Na verdade, não. Vocês são inteligentes, conseguem fazer todo tipo de integral. Essa é a integral de 1/4, porque se eu soltar aqui, vai gastar um tempo para chegar até aqui, outro para chegar até aqui, outro para voltar, outro para voltar. Então isso aqui, na verdade, é a integral total num quarto do que eu chamo de período, de dt. E a integral de dt num quarto de período é exatamente o período dividido por 4. Daqui eu tenho que o período do pêndulo, que é quanto tempo ele sai daqui, chega lá e volta, o período do tempo, nada mais, do pêndulo, nada mais é do que 4L vezes essa integral aqui, θ0, até 0, de dθ, dividido pela raiz quadrada de 2gl, cosseno de θ menos cosseno de θ0. Então isso aqui, você vê, eu recuperei o tempo agora. E esse tempo é o chamado período do pêndulo. Tá bom? E a gente pode mostrar uma série de coisas brincando com essas fórmulas, brincando com a integral. Mas você vê, foi uma coisa que eu trouxe a partir da conservação de energia. Eu não precisei nem sequer falar em vetores, nem sequer falar em nada disso para poder resolver esse problema. Bem, esse é um exemplo. E na próxima aula nós vamos ver outros exemplos. Até lá.